Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Josué, capítulos 8 a 10. O Senhor continua conduzindo seu povo em vitória. Após julgar Acã, o Senhor agora conduz o seu povo para Ai, a cidade que havia derrotado Israel naquela primeira batalha, por conta do pecado de Acã. Após esse juízo, o Senhor agora fala a Josué e o prepara para o combate. O Senhor diz que vai dar a Josué a vitória sobre Ai. E agora poderiam fazer aquilo que não fizeram em Jericó. Poderiam tomar e saquear os despojos e todo o gado da cidade. O Senhor abençoaria o seu povo com mantimento e riqueza. Josué então arma um grande grupo e os prepara para a batalha, traça uma estratégia. Essa é uma daquelas poucas batalhas em que nós vemos em Josué uma estratégia sendo firmada. Porém, por mais que haja um detalhamento, algo que não existiu na batalha de Jericó, detalhamento militar, ainda assim, nós podemos ver a mão do Senhor conduzindo cada passo. Repetidamente, o capítulo mostra o Senhor falando a Josué, mostra a instrução de Josué de que façam de acordo com a palavra do Senhor. O Senhor, então, ordena que Josué estenda a mão com a lança em direção a Ai durante a batalha. Ou seja, por mais que haja essa estratégia militar, quem estava realmente batalhando era o Senhor. Não foi a capacidade militar de Josué que deu vitória a Israel, mas sim o Senhor. Por isso o capítulo conclui com a renovação da aliança. Josué então sobe ao Monte Ebal e cumpre aquilo que o Senhor havia determinado a Moisés, lá em Deuteronômio 27. Ali é declarada a bênção e a maldição sobre Israel. Ali, Josué estabelece um altar, oferece holocaustos, e a palavra do Senhor, a lei do Senhor é copiada e declarada ao povo. As vitórias de Israel estavam preocupando os reis. Ainda assim, havia um povo que tentou uma estratégia um pouco diferente. Os gibeonitas, ao invés de fazerem guerra, procuram a paz, armam uma cilada, agem astutamente, e então tramam contra Israel, fingindo serem embaixadores, levando sacos velhos sobre a cabeça, se fazendo de pobres, de viajantes de longo tempo de viagem, de longa distância de viagem, e assim dizem a Israel que eram homens de longe, que pretendiam ter paz com Israel. Assim, o povo de Israel, sem consultar o Senhor, como o capítulo destaca, por não pedirem o conselho ao Senhor, estabelecem uma aliança, fazem justamente aquilo que Deus ordenou que não fizessem. Faz uma aliança com o povo daquela terra, firmam um acordo e assim acabam pecando contra o Senhor. Porém, isso também traz consequências para os gibeonitas, os quais agora são amaldiçoados, como diz Josué, e a partir de então só se tornam escravos, achadores de lenhas, tiradores de água, ocupam as posições mais baixas enquanto Israel irá povoar aquela região toda. E essa não foi a única consequência. Gibeão acaba sendo sitiada pelos 5 reis que estavam naquela região, justamente por terem feito aliança com Israel. Porém, pela graça de Deus, eles são socorridos por Israel. O Senhor então ordena a Josué que vá à batalha contra aqueles 5 reis, pois ele entregará todos eles em suas mãos. E é exatamente isso que acontece. Em uma famosa batalha onde Josué ora ao Senhor e o sol se detém, onde a terra para, assim Israel triunfa contra os seus inimigos. E essa é a primeira da sequência de vitórias de Josué que aparece no capítulo 10. Em seguida, Josué vence esses 5 reis e os mata, como também mata mais 7 reis que viviam naquela região. O rei de Maquedá, o rei de Líbna, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Hebron, o rei de Debir. Vários reis são derrotados. E assim o Senhor faz com que o seu povo tome uma grande área da terra prometida. Após o pecado de Acã e a consequência para Israel, o povo busca novamente obediência a Deus. E assim o Senhor, nesse trecho do capítulo 8, mostra a importância da obediência. O propósito original de Deus era esse, era que Israel reconhecesse que dependia de Deus, dependia da paz com Deus, para triunfar em suas batalhas. Assim, o povo de Israel renova a aliança com o Senhor,
porém, novamente peca. O Senhor destaca a necessidade de discernimento, de tomar decisões com sabedoria, buscando a direção de Deus, porque é justamente essa falta de busca pelo Senhor que resulta em consequências. Ao invés de buscar o Senhor, como foi instruído a Moisés, Josué age por conta própria e peca, fazendo aliança com os gibeonitas. Ainda assim, o Senhor permanece com seu povo e leva o seu povo a conquistar uma vasta área no capítulo 10. A renovação da aliança em Ebal, os gibeonitas, a misericórdia de Deus, o sol que para, a vitória sobre os reis, tudo isso aponta para Cristo. Em Cristo nós vemos a renovação da aliança. Cristo é o mediador da nova aliança. Uma aliança que não é baseada agora na lei, nos sacrifícios, nas cerimônias, mas sim na perfeita graça que vem da cruz de Cristo. A grande vitória de Josué contra os muitos reis aponta também para o triunfo de Cristo. Cristo é aquele que vence os adversários do seu povo, é aquele que enche o coração do seu povo de paz e alegria em saber que é conduzido por Deus com mão poderosa. Para nós, portanto, há muitas aplicações. Devemos viver em obediência a Deus. Assim como Israel aprendeu com a disciplina do pecado de Acã, nós também precisamos aprender com a disciplina do pecado. As disciplinas servem justamente para nos lembrar da obediência que devemos a Deus. Devemos ser santos em nossa vida e demonstrar dependência do Senhor. Devemos buscar a orientação de Deus. Seja sábio ao tomar decisões importantes. Busque a direção de Deus. Peça sabedoria a Deus, a fim de assim ter discernimento naquilo que fará. Confie no poder de Deus nas batalhas. Saiba que a vitória que nós temos contra o pecado, nas muitas vezes em que batalhamos contra o pecado, não vem de nós, mas sim da graça que é em Cristo. Em Cristo somos capacitados a resistir ao diabo, a vencer o pecado, a permanecermos santos em um mundo manchado pelo pecado. Ore para que Deus te encha da sua graça e que assim você continue vivendo em fidelidade, em lealdade, sendo santo nesse mundo.